Fala galera, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Rubro News Futebol Clube. E hoje o vídeo é para falar sobre a apresentação de Pablo, o novo xerife do Flamengo. Hoje concedeu a sua primeira entrevista no CT Ninho do Urubu, lá, o Jorge lá, o Ninho do Urubu. Ao seu lado, Marcos Braz e Bruno Espino, que falaram também pela primeira vez após a volta da viagem à Europa, um tanto quanto frustrada. Porém, Marcos Braz e Bruno Spindel falaram praticamente tudo sobre todos os assuntos. Reforços, Vidal, Andreas. Olha, o vídeo está imperdível. Vem comigo. E antes de começar esse vídeo, aquele recado já tradicional e inicial, peço para você, seguidor da Rubro News, que continue aqui conosco, deixe o like, é muito importante para o nosso crescimento e para cada vez mais o YouTube indicar, né, e realmente notificar você sobre novos conteúdos aqui no canal, né? Novos vídeos, novas lives. Deixe o seu like, é muito importante. Para você que está aqui pela primeira vez, se inscreva, cara. Botão vermelho não custa nada, é de graça. Se inscreva, acione o sino de notificação. Deixe o like aqui no vídeo, deixe o like nas lives e em todos os conteúdos da Rubro News. Aproveita, compartilhe nossos conteúdos nas suas redes sociais. Grupos de WhatsApp, Instagram, Telegram, Twitter, Facebook e também com alguns amigos de vocês. É muito importante para o crescimento. A gente está pertinho da marca de 50 mil, falta um pouco mais ou um pouco menos, aí tem que ver agora. De 3 mil inscritos, chegamos à marca de 47 mil inscritos. Então falta pouquinho para 50, vamos lá dar essa moral para o Julião, vamos chegar a esse número de 50 mil. E olha, a partir de domingo já tem novidade, a gente vai colocar o QR Code aqui da Dali, é Rubro News na Dali. Você vai ter acesso a Júlio Miguel Neto, Jonas Stelman, Júlio Miguel Filho, Monda Braba e também um narrador profissional já nesse próximo jogo, Flamengo e Vasco, segundo jogo da semifinal, domingo, no Maracanã, às 4 horas da tarde, a gente vai estar no aplicativo na Dali. Então é o seguinte, ó, esse QR Code que está aqui é Rubro News na Dali, você vai baixar, você vai usar o convite Rubro News na Dali, você pode ver o jogo, ou na Record, ou até mesmo no Carioca Play, ou na Flá TV+, mas você pode estar ao mesmo tempo que acompanhando a TV, escutando a gente no aplicativo. Então a gente vai estar lá, eu, Jonas, Monda Braba, e um narrador profissional narrando o jogo e comentando, olha que maneiro. E sabe qual é o melhor disso? Você baixando o aplicativo, você vai ganhar você vai concorrer a 2 camisas oficiais do Flamengo. Mas para isso você tem que baixar o aplicativo, usar esse aqui, ó, Rubro News na Dali, né, e ficar com a gente ao longo de quando você baixar o aplicativo, ou seja, a nossa estreia agora contra o Vasco, domingo, ao longo do mês, todas as transmissões vocês têm que ficar com a gente, e quem ficar com a gente consegue fazer o controle, vai estar concorrendo a 2 mantos do Flamengo. Que coisa mais fácil? Pô, e é de graça, não custa nada. Então, ó, QR Code está aqui, dá essa moral, baixe o aplicativo da Dali e use o convite para poder entrar na Rubro News na Dali, é isso. Vamos começando a falar sobre a apresentação oficial do zagueiro Pablo. Isso, enquanto eu falo, vai entrar algumas imagens do Pablo e depois, vamos fazer o seguinte, antes de entrar as imagens do Pablo, primeiro vamos escutar o jogador? Vamos escutar algumas palavras, as primeiras palavras de Pablo como novo jogador do Flamengo de forma oficial, ele que hoje concedeu a sua entrevista lá no Ninho do Urubu. Confere aí. Muito motivado para contribuir o máximo possível. E eu irei me doar ao máximo, né? Costumo dizer que eu irei dar minha vida por esse clube de uma grandeza imensa, de uma camisa pesadíssima. E tamo junto. Os esforços foram feitos dos 2 lados, né? O Flamengo também foi muito feliz na negociação e também sou muito grato por todo o esforço e uma oportunidade de continuar a minha carreira aqui. Ainda sobre Pablo, né, o zagueiro falou na coletiva sobre ajudar a equipe de alguma forma e de qualquer forma. Aspas para Pablo, ele falou o seguinte: eu me vejo ajudando de qualquer forma, jogando do lado direito, esquerdo ou até mesmo no meio. O treinador Paulo Souza, o Mister, é muito inteligente. Posso dizer que vim para somar em uma equipe que já é muito qualificada. Vou trabalhar para conquistar o meu espaço, sempre colocando o Flamengo como prioridade. Ele ainda disse que sobre o peso do manto, assim que vestiu, ele falou: a camisa pesada, ficou muito boa, encaixou perfeitamente. Tá aí o Pablo, que ainda falou
sobre a situação de colocação em campo, né? Ele falou que sempre foi muito focado na imposição física, mas que não gostava muito de tentar jogar com a bola. Isso foi uma coisa que o Paulo Sousa cobrava muito, né, e tirou ele da zona de conforto quando ele era zagueiro do Bordeaux, comandado pelo Paulo Sousa, em 2018. Ele pegava muito no meu pé nesse sentido, disse o zagueiro. Hoje digo que fiz o meu futebol melhorar na Europa graças ao Paulo Sousa. Então tá aí uma das situações, uma das falas, das aspas do Pablo, que seguiu na coletiva falando sobre um possível favoritismo na temporada de 2022 no elenco do Flamengo, por ser um elenco forte. Após ser perguntado, ele disse o seguinte: esse favoritismo tem que ser colocado em campo, tem que trabalhar e se esforçar muito. O time tem a responsabilidade pelo elenco que tem. Vamos trabalhar para que esse favoritismo seja em campo, ressaltou o zagueiro Pablo, falando que para ele é especial demais jogar no Flamengo, como para todos tentar colocar esse favoritismo em prática. Então é isso. Aspas para Pablo, zagueiro apresentado hoje no CT Jorge Elal, no Ninho do Urubu. E agora, você que ficou com as fotos e com a entrevista do Paulo, a gente passa para o mercado da bola. Marcos Braz e Bruno Spindel responderam algumas perguntas sobre alguns atletas e você vai agora acompanhar aqui. Braz e Bruno Spindel, eles se pronunciaram pela primeira vez após o retorno da última viagem da Europa sobre reforços e também a situação de aquisição definitiva de Andrés Pereira. Na verdade, sobre Andrés, o Marcos Braz e o Bruno Spindel não falaram muito, inclusive ele até pediu desculpa para o profissional que fez a pergunta sobre o Andrés, mas ele não se alongou sobre o assunto. Disse que no momento certo a imprensa e todos os veículos de informação irão automaticamente saber do que se passa, do que vai acontecer. Sobre a situação de reforços, ele fala sobre em relação a Vidal, Diego Rossi, Santos, Marcos Antônio. E olha, ele deixou algumas coisas entre linhas. Após ele ser perguntado pela jornalista Júlia Malak se o Flamengo ainda estava no mercado, inclusive o Eric Faria, também da TV Globo, fez uma pergunta similar, né, sobre possibilidades de o Flamengo de repente ir com esse plantel que já está disponível para o técnico Paulo Sousa, pelo menos para o início da temporada, de fato, os campeonatos mais difíceis, como o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Marcos Braz deu uma resposta um tanto quanto, não indecisa, mas deixou uma incógnita. Sim, o Flamengo talvez pode ir com esse elenco, mas ele não rechaçou de forma alguma a possibilidade de não contratar mais, né? No caso, de não reforçar o plantel. Vamos primeiro falar sobre o Marcos Antônio e também sobre o Santos. Foi uma pergunta na coletiva feita pelo nosso parceiro Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Quem respondeu foi o Bruno Spindel, e o Bruno Spindel disse que não, sobre o Marco Antônio não tem nada, uma informação até que a gente já tinha passado inicialmente, eu e o Gabriel. Eu recebi uma ligação de um empresário que de repente falou que poderia proceder sim, a informação inicial foi do Fábio Sormani, do grupo ESPN, do grupo Disney, mas segundo o Bruno Spindel e o Marcos Braz, não procede. A gente só fica um pouco assim porque o próprio Marcos Braz, na segunda-feira, quando a imprensa voltou a ter acesso no CT do Jorge Elal, no Ninho do Urubu, ao ser perguntado sobre o Diego Rossi, ele disse, não, isso aí não tem nada. E quando ele foi perguntado, se eu não me engano, pela jornalista Jaque Jesus, do canal Deco SRN, ele disse que esse sim, o Flamengo chegou a negociar, ter tratativas próximas de um acerto, mas quando eles estavam na Europa, né? Então quando eles desembarcaram, eles não deram nenhum pronunciamento como esse hoje, por exemplo, foi o mais claro e evidente em coletiva para todo o Brasil, né? E falou que sobre o Diego Rossi teve sim, mas no momento a situação meio que deu uma esfriada. Ele não falou nem que sim nem que não, se o Flamengo vai continuar tratativas, mas ele disse que a situação já esteve mais próxima. Ou seja, foi um pouco contraditório, porque segunda-feira ele disse que não tinha nada, hoje ele falou que de fato, quando estava na Europa, estava mais próximo de acontecer alguma coisa. Então sobre o Marcos Antônio, ele respondeu, na verdade o Bruno Spindel disse que não tem nada. Vamos aguardar, né? Porque de repente pode ser que esteja tentando não dar tantas informações para não
prejudicar futuras negociações. Mas, de fato, o Bruno Spindler disse que não tem nada. Sobre o goleiro Santos, houve uma informação no meio da tarde, enquanto concedia entrevista coletiva o Bruno Spindler e o Marcos Braz, o jornalista Vene Casagrande confirmou que o Flamengo fez uma proposta de não por 3,5 milhões de euros, mas sim 2,5 milhões de euros, em torno de 14 milhões de reais, pelo goleiro Santos, que estava com muita vontade de jogar no Flamengo. A gente falou isso no nosso programa, no Fute Night, ou na segunda ou na terça. Depois eu vou dar uma olhada com calma. Eu e o professor Pedro Barreto, aliás, já convido vocês a participarem. 10h30 da noite tem o quarto programa Fute Night, eu e o professor Pedro Barreto. A gente falou muito sobre o Santos quando saiu a notícia do Diogo Dantas do jornal Globo, e que a gente falou que a gente sabia como funcionava, né? O próprio Marcos Braz disse que tinha desistido do Michel e do Bruno Henrique e contratou os dois, né? É aquele negociação, né? Ó, eu tô querendo muito, então tu não vai querer? Então faz o seguinte, então beleza, então vou procurar outro cara aqui, e meio que já joga a bomba e a pressão pro clube, pro outro clube, né? E o Santos, a gente sabe, o Santos quer jogar no Flamengo, o Flamengo já fez proposta salarial, os empresários do Santos têm interesse na negociação. O Petralha disse que, sem problema, ele negocia, mas o Petralha é um cara difícil, né? Se o Petralha achar que o valor é baixo e não quiser fazer negócio, o Petralha não vai fazer. O jornalista Vene Casagrande confirma que o Flamengo ainda tem essas tratativas. O Bruno Spindler disse que não. A informação que eu tenho é muito próxima à do jornalista da SBT Rio, né, e do jornal O Dia. É que realmente o Flamengo não desistiu do Santos ainda. Ainda tenta, até porque é um pedido do Paulo Souza. E olha, ontem ficou bem evidente que parece que o Hugo Souza, em alguns momentos cruciais e importantes, quando vai se afunilando as competições, ele pode vir a cometer falhas. Ele ontem teve uma péssima saída de bola com os pés por várias oportunidades. Por sorte o Vasco não aproveitou, e também teve um lance em que ele saiu ali catando borboleta, né, caçando borboleta, com as bolas saindo muito mal, bola no alto. Então, assim, eu acho que já ficou muito claro e evidente, e com certeza o Paulo Souza deixou isso bem claro para a diretoria, que o Flamengo precisa de um goleiro. E aí, se ele ser perguntado pela jornalista Júlia Malak quais seriam as posições, se o Flamengo ainda estava no mercado, o Eric também falou isso, ele saiu pela tangente. Né? Ele disse sim que o Flamengo está sempre muito atento ao mercado e ele não fechou as portas para possíveis reforços. E quando a Júlia perguntou qual seriam as posições, ele não quis dizer, ele até foi delicado, ele até foi educado, dizendo que se ele falasse quais seriam as posições, automaticamente a imprensa talvez conseguiria descobrir alguns nomes, e para isso não acontecer, ele se sentiu no direito de não revelar as posições, mas a gente sabe que goleiro, volante, um atacante de lado são as carências já detectadas pelo Paulo Souza, e o Flamengo está no mercado nessas posições. O próprio Bruno Spindler já disse que ele preferia não falar para não prejudicar futuras negociações. Então, sobre Marcos Antônio Santos, o Spindler disse que não tem nada. Sobre o Santos a gente sabe que tem negociações ainda em curso. Sobre o Diego Rossi, ao ser perguntado, ele disse que realmente teve tratativas próximas ainda quando eles estavam na Europa, mas que a situação esfriou nesse momento, mas também não colocou um ponto final nessa situação. Ninguém, acho que, perguntou sobre o Thiago Mendes, né? Mas perguntaram sobre Arturo Vidal. E eu senti ali, não sei se vocês perceberam num determinado momento da coletiva, em que ele falou o seguinte, ele, olha, não tem nada por enquanto sobre Arturo Vidal. Hoje o Flamengo não fez proposta nenhuma. Ao ser perguntado pela jornalista da S1 Live, né, a Isabelle Costa, e também pelo Guilherme da Rádio Bangu, Guilherme Flazoeiro, eles fizeram também essa situação sobre o Vidal. O certo é que o Chile vem para o Brasil jogar os jogos das eliminatórias. O Vidal, inclusive, está suspenso, não joga, tomou o terceiro cartão amarelo, mas pode jogar o próximo jogo. Então, ele sendo convocado, ele foi convocado, ele estará, inclusive, treinando no Ninho do Urubu com os seus demais companheiros, inclusive com o Maurício Lisla, né, que é jogador do Flamengo, chileno, também está convocado. Eles irão treinar no Ninho do Urubu, irão jogar no Maracanã, mas o Vidal está fora. Então, quem sabe, de repente, ali vai rolar aquele cafezinho. O Marcos Braz foi muito enfático. Ele disse, olha, hoje, no momento, não tem nada. A gente respeita muito o Vidal, que é um grande craque mundial, e fica até lisonjeado por ele enaltecer o Flamengo, sempre falar bem do Flamengo, mas hoje não tem proposta nenhuma. Hoje, no momento, não tem nada. Quando ele fala hoje, no momento, tem nada, de repente pode ser que no futuro possa vir a ter. Falou também sobre Léo Pereira, inclusive uma informação do canal de que o Al Ittihad poderia fazer uma proposta para o zagueiro do Flamengo no meio do ano, né? E também outra informação que saiu agora, depois da coletiva de imprensa do Marcos Braz e do Bruno Spindler, também pelo jornalista Vene Casagrande, que o Cruz Azul iria fazer mais uma investida no zagueiro. E ele falou justamente sobre essa negociação passada. Ele disse que o Flamengo não recebeu 5 milhões de propostas pelo Léo Pereira. A proposta foi de 5 milhões, só que o Flamengo só iria receber 60%, 70% desse valor, e o Flamengo achou melhor não fazer a negociação.
E ele também não desmentiu a informação do canal sobre a situação do Ali Tihá de fazer uma proposta pelo zagueiro, quando ele foi perguntado em uma pergunta também inserida e acoplada ao Michael, quando foi vendido para o Al Hilal, né, que o Flamengo não tinha feito muitos negócios com o futebol do mundo árabe, já há algum tempo que o Michael, o Flamengo foi fazer essa negociação agora, e aí entrou essa situação do Léo Pereira, em que ele disse que realmente as pessoas sabem sobre o Léo Pereira sempre antes do que outras situações. Então é isso sobre o Léo Pereira por enquanto. Não tem absolutamente nada em relação ao Flamengo aceitar propostas. No meio do ano, quem sabe? Mas o mundo árabe está de olho no jogador, e Marcos Braz e Bruno Spindl deixaram bem claro que não existe jogador inegociável no Flamengo, e deixaram claro que o Flamengo está de olho em negociações e quer sim contratar jogadores. Obviamente ele não revelou as posições, mas deixaram bem claro. Sobre o Andres, ele falou que não falaria muito, não iria se estender, e sim, o Flamengo na hora certa, no momento certo, vai se manifestar sobre o jogador. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto. E ó, galera, se inscreva no canal, acione o sino de notificação, deixa o like, é muito importante pro nosso crescimento, tá? E se inscreva, botão vermelho, não custa nada. Vamos chegar a 50 mil e fazer cada vez mais o canal do Julião crescer. Valeu? Tamo junto, galera. Ó, hoje, Fute Night, 10h30 da noite, eu e o professor Pedro estamos aguardando vocês. Saudações. Forte abraço.